Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Feche seus olhos por um momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, de adorar o teu nome, Senhor, de, Senhor, te engrandecer e também de ouvir a tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ela é como, Senhor, uma semente. Que nessa manhã ela encontre abrigo nos nossos corações e que ela, Senhor, floresça. Espírito Santo de Deus, onde tu estás, há liberdade. Que o Senhor, ó Deus, conduza e faça como o Senhor assim quiser. Que o nosso pensamento, Senhor, esteja cativo à obediência de Jesus Cristo. Que nós, ó Deus, não venhamos nos distrair. Que o nosso pensamento, Senhor, não venha, Senhor, vagar em outro lugar, mas como a tua palavra diz, que nós possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo fala à igreja. Fala, Senhor, porque, ó Deus, precisamos ouvir a sua voz, ó Pai. Nos convença, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que nos toca e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Move, Senhor, nesta manhã e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, amados irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Os Salmos 115, ele vai dizer no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação é sempre dado ao nome do nosso Deus. Amém? E aqui nós vemos, amados, no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, Jesus que falava através de parábolas e que sempre instruía os seus discípulos, seus 12 discípulos, também falava ali com a multidão. Nós vemos a partir do versículo 1, ele falando sobre aquele que é o maior no reino dos céus. E ele diz que aquele que não se portar, aquele que não ser como uma criança, não entrará no reino dos céus. E ele continua também a instruir e a falar acerca dos tropeços, acerca de que ai daquele a qual vem o escândalo. E essa condição que nós temos de vigiar, de ter uma vida ali consagrada ao Senhor. A partir do versículo 10, ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. E a partir do versículo 15, como se tratar a um irmão culpado. Se um irmão te ofender, como que você deve proceder? Deve ir até o irmão, deve ter ali uma reconciliação. E ele vai tratando sobre esse assunto até chegar ao versículo 21, que é o texto base desta manhã. Porque diante deste discurso, diante desta fala, ainda como se deve tratar a um irmão culpado, o apóstolo Pedro, ele se levanta e ele pergunta a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Seria 7 vezes? E Jesus, ele responde, 7 vezes não, 70 vezes 7, 490 vezes. E a gente vai entender que não, na realidade não são as 490 vezes, né? Que lição que nós vamos tirar da palavra de Deus nesta manhã? Então, nesse primeiro momento, quero apresentar a vocês o que esse texto fala, o que o Evangelho, no capítulo 18, vai trazendo acerca daquilo que Jesus estava ali relatando. Pedro, o apóstolo, quando ele pergunta a Jesus
ele quis saber o limite de vezes que nós deveríamos perdoar. Se existisse um limite de vezes para perdoar o irmão. E Jesus declarou: se alguém repetir a ofensa contra ele, que seria 490 vezes, ainda deveria ser perdoado. Mas os estudiosos, os comentários bíblicos em geral, eles vão numa mesma direção. E na realidade Jesus responde 70 vezes 7, mas ele quer dizer que nós sempre temos que perdoar. Não há limites para o perdão. E Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Na verdade, irmãos, devemos sempre perdoar. Esse texto em si, ele fala sobre perdão entre os irmãos, mas no contexto familiar, a família que nós já declaramos e cremos nisso, é um projeto de Deus e que nada e ninguém vai mudar isso, amém? A nossa família é um projeto de Deus. Eu vejo que é um lugar onde nós exercemos perdão, precisamos exercer o perdão diariamente. Eu me lembro que quando, na minha vida, né, cada sistema de igreja tem uma forma diferente. Eu acho que eu já até comentei aqui certa vez, aqui mesmo, em uma pregação. E lá nós tínhamos uma conselheira de juvenis. Era uma pessoa que cuidava da parte dos adolescentes, depois os jovens não tinham. E essa pessoa me acompanhou, esteve comigo, me discipulou, e nós também nos tornamos muito amigas. Ela é madrinha do meu casamento, e quando nós conversamos, ela me aconselhou acerca de onde estava para casar, no namoro, no noivado. E aí a gente fala do amor, do respeito, de saber como o homem vai lidar, as próprias mudanças, né, que a mulher também precisa ter, a jovem na sua preparação. E uma coisa ela me falou e eu jamais esqueci. E ela falou: algo que você vai exercer, Suzana, no casamento é o perdão. Isso diariamente é um exercício. E nós vemos, amados, no contexto familiar, né, falando primeiramente em relação ao casamento, ao casal. O homem e a mulher, eles já pensam de forma diferente. Nós já vimos em palestras, em estudos, é comprovado de forma neurológica mesmo, pela ciência, que a forma como o homem pensa e a mulher pensa é diferente. O homem é como se fossem caixas e ele foca numa situação, numa determinada caixa, por exemplo, do trabalho, e ele foca ali, aí ele fecha aquela caixa, né? Aquela famosa caixa do nada também, que ele fica ali, e que para a gente que é mulher, que pensa o tempo todo, é difícil a gente compreender essa parte do homem, mas temos as nossas diferenças. A mulher, por outro lado, ela tem uma caixa, na cabeça dela funciona tudo ao mesmo tempo. É trabalho, é casa, é filho, é o que vai preparar no almoço, é o que vai fazer, eu tenho que fazer a planilha das contas, eu tenho que... né? A mulher, ela tem isso. Então, de forma como a ciência, a forma como nós somos, fomos criados, é dessa forma a diferença entre o homem e a mulher. E ainda há os desdobramentos em relação a isso, porque a forma como cada um foi criado, como que foi essa família, e aí a gente vai para dentro de uma casa, e ali, muitas das vezes, acontecem sérios problemas. Mas eu quero dizer que quando Jesus, ele está no centro da nossa vida, quando Jesus, ele reina na nossa vida, aleluia, a gente começa a viver de forma como os preceitos de Deus. Não vai ser assim a nossa vontade, o nosso querer, a gente vai se submetendo à vontade de Deus e se enquadrando naquilo que a palavra ela vai direcionar para as nossas vidas. Então, no âmbito do casamento, é assim que funciona. Nas relações que existem entre pais e filhos,
entre os irmãos, né, dentro de casa, e há um exercício, é necessário ter um exercício de perdão. O que é perdão? Segundo o dicionário, perdão é remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Perdão é um ato misericordioso, benigno, compassivo. É um ato misericordioso. E Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, ele ensina aos discípulos o Pai Nosso e diz, conforme nós já conhecemos, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E a partir do versículo 14 e 15, ele ainda diz o seguinte, tem essa questão da oração do Pai Nosso, e no versículo 14 e 15 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, amados, há uma ordenança para as nossas vidas que nós devemos perdoar. Perdoar é algo fácil, sim ou não? Não. Todos nós sabemos disso, mas o perdão, ele é necessário, imprescindível, e ele não pode faltar na nossa vida, na nossa família, nesse exercício diário na nossa família, e também no que o texto traz, que é na relação entre os irmãos. Ou seja, independente da situação que eu esteja se vivendo, né, seja no trabalho, seja dentro de casa, no contexto familiar, ou até mesmo da igreja, nós precisamos perdoar. Perdão é uma ordenância do Senhor. Nós temos recebido o perdão de Deus diariamente nas nossas vidas. Todos os dias, infelizmente, nós pecamos, porque a nossa natureza adâmica, né, ela não se converte. Então, todos os dias nós erramos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um advogado, aleluia, e que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, seja no olhar, seja no pensamento, quando você viu, já pensou, já errou, ou numa própria prática, mas há a oportunidade de arrependimento e de perdão no Senhor que Ele nos concede e libera para nós. E aí, como nós recebemos esse perdão diariamente, o Senhor espera também que nós venhamos exercer o perdão em relação às pessoas, em relação àqueles que convivem com a gente. Eu não vou ler o versículo todo, porque ele é mais extenso, mas se você puder, na sua casa, depois de estar meditando, do versículo 21, nós lemos do capítulo 18 de Mateus, nós lemos o versículo 21, o versículo 22. Se você puder depois estar meditando no 23, fazer a leitura do 23 ao 35. Ele vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Eu vou resumir aqui o que significa essa parábola. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, né? Se a palavra ela ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus, né? Aqui no primeiro versículo, no versículo 23, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar suas contas com os seus servos. Então, a gente entende nessa que o rei ilustrado aqui é o Senhor. E que o primeiro, ele tinha uma dívida impagável. 10.000
talentos. Sabe o que significa 10 mil talentos? Cerca de 200.000 horas trabalhadas. Então, aqui a gente vai ver que há 2 credores. O primeiro credor, ele devia 10 mil talentos, que quer dizer cerca de 200.000 horas trabalhadas. E o outro, o segundo, devia algo que estava ao seu alcance para pagar, que era 100 denários, e quer dizer 100 dias de trabalho. E aí o que aconteceu? Esse que tinha uma dívida impagável, aquele senhor teve compaixão dele, teve misericórdia dele e o perdoou. Mas aí o que ele fez? Ele tinha uma outra pessoa que estava devendo a ele. Era uma dívida que estava ao alcance, que poderia ser paga. E aí o que ele fez? Ele não perdoou essa dívida. E aí o Senhor, vendo isso, ficou furioso com ele, né? Essa diferença revela a dimensão da dívida que cada um tínhamos com Deus. E por ser impagável, nós estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Contudo, sem merecer, Deus, em toda a sua bondade e benevolência, Ele nos perdoou. Portanto, Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se a perdoar a um irmão, terá seu perdão revogado. E isso nós vemos não só na parábola do credor incompassivo, que está aqui do versículo 23 ao 34, como a leitura que eu já fiz de Mateus, no capítulo 6, 14 e 15, que é bem claro que aquele que não perdoa, o Senhor também não perdoará. A amada igreja entende a importância do perdão para as nossas vidas? Eu sei, amados, que há situações, e cada um de nós aqui vivenciamos ou já passamos, temos experiência acerca disso. E eu acredito que em algum momento você tenha se sentido cansado, cansada. Eu estou cansado de perdoar. Eu estou cansada de perdoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe muito forte ao meu coração enquanto estava preparando esse esboço. Muitas das vezes a gente se sente cansado e cansada de perdoar. Mas o Senhor está dizendo, você precisa perdoar sim. Sabe por quê? Você tinha uma dívida impagável. Uma dívida impagável e eu te perdoei. Louvado seja o nome do Senhor. Então perdoe. Perdoe o seu marido. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu filho. Perdoe o seu sogro, a sua sogra. Perdoe o seu avô. Perdoe a sua avó. Perdoe o seu filho, a sua filha. Perdoe aquele que te feriu e aquele que insiste em te ofender. É a palavra de Deus, amados irmãos, dizendo: perdoa, porque nós não temos esse direito de estar neste lugar de julgador e de juiz. Aleluia! A misericórdia do Senhor nos alcançou. Eu já me senti assim, e às vezes me sinto assim, mas quando vem esse sentimento ou esse pensamento, eu olho para Jesus, eu olho para o Senhor, e vejo que não sou melhor nem pior do que ninguém,
mas totalmente dependente da graça, totalmente dependente da presença. E eu vou lá diante da presença do Senhor e falo: Deus, eu quero perdoar. Senhor, eu vou perdoar. Me lava, me purifica e me instrui, Senhor. E me instrui, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É parar um pouquinho, amados, e se colocar no lugar do outro. Às vezes é difícil, mas por que a pessoa falou daquela forma? Porque a pessoa está reagindo diariamente daquela forma. E eu tento ali: Senhor, dá-me sabedoria para poder lidar. E também quantas das vezes a gente mesmo erra. Quantas vezes, no momento quando nós estamos aborrecidos, sempre vem aquela palavra que não deveria sair da nossa boca. Aquela palavra, o adversário, ele lança, porque nós sabemos que aquela palavra vai ferir o outro. E aí a gente acaba liberando aquela palavra. E quando a palavra, ela sai, a gente não pode fazer assim, ó, e trazê-la de volta. Ela faz o efeito dela, e ali quando o Senhor nos convence, fala: fiz besteira, e aí a gente pede perdão ao Senhor e vai procurar o quê? Resolver, se reconciliar. Então esse sentimento, ele pode vir diante de nós, na família, na igreja, no trabalho, na vizinhança, mas perdoe. O perdão, ele é necessário. Não se canse de perdoar. Perdão não quer dizer que nós vamos esquecer. Eu gosto muito desse exemplo, que é uma cicatriz. A cicatriz que nós temos, às vezes, de um acidente ou de um tombo na infância, eu também tenho as minhas, fica ali, mas você olha aquela cicatriz, você lembra do que ocorreu, mas você não sente mais dor. Aleluia! Então, o perdão, ele traz isso para as nossas vidas. Ele traz alegria para a nossa alma. Ele é necessário. Não significa esquecer e também ou tolerar o mal. Perdão não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor e compaixão. Quando nós não perdoamos, irmãos, literalmente nós ficamos aprisionados a uma prisão espiritual. Nós ficamos amargurados, ficamos tristes, desiludidos, nada tem graça. E aí se potencializa a raiva. E aí o adversário começa a trabalhar na nossa vida. E aí a gente não consegue... Fica tudo preso, você não consegue avançar, você não consegue se sentir realizado dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você não consegue ter as realizações, porque aonde você fica aprisionado pela amargura e pelo ressentimento. O perdão, ele é necessário. O perdão, ele é urgente. O perdão não é algo que eu sinto quando eu tiver, quando Deus tocar o meu coração. Não. Pecado é uma decisão. Perdão, não é pecado. Perdão é uma decisão. Precisamos decidir perdoar. E eu me lembro de uma situação, a primeira situação, uma situação de família, onde a minha mãe, desde quando ela namorou meu pai, a minha avó tinha essa questão de perseguição, e minha mãe ali, ela nem ainda era cristã, e aí ela se manteve, mas sempre fica algo no coração. E no decorrer dos anos, minha mãe auxiliou, ajudou,
e foi tratando bem, mas o Espírito Santo que nos conhece, ele vai nos moldando e a cada dia ele vai nos mostrando o que precisa ser transformado, o que está muitas das vezes ali dentro de nós, como que guardadinho, escondidinho, e a gente vai vivendo a nossa vida. E um dia nas orações, ela com Deus, e o Senhor, e ela falou comigo, ela falou assim: Suzana, o Senhor tocou no meu coração e eu tenho que pedir perdão à sua avó. Aí eu falei: então faça, o Senhor te deu esse direcionamento. Ele falou assim, ela falou: eu não tenho nada no meu coração contra ela, eu já perdoei, mas o Senhor, ele me deu essa direção. Eu falei: se o Senhor deu essa direção, vá até ela e peça perdão. Amados, Deus tem uma forma de trabalhar, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes nós vamos ter que chegar diante, né, de um parente, de um familiar ou de um irmão e pedir perdão, sim, mesmo que você não tenha feito nada. Mas o Senhor é aquele que constrange. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor nos constrange. Aleluia! E assim ela fez. Quando ela chegou diante da minha avó e pediu perdão, ela disse: minha filha, você não tem o porquê me pedir perdão. Eu que tenho que te pedir perdão por todo o mal que eu lhe fiz. E ali houve algo do Senhor sobre a vida delas, amados irmãos. Então a gente não sabe como que Deus ele vai operar, mas que nós viemos ser obedientes e perdoar. Se for para pedir perdão, peça sim. Não deixa o orgulho te dominar. Saia dessa situação de amargura, de aprisionamento. O Senhor nos chamou para a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu lembro de uma situação que eu vivi, e não foi relacionada em si à família, mas à igreja, a uma determinada irmã, mas não por algo que ela fez comigo, mas por algo que ela fez com uma pessoa, e eu vi, e eu achei aquilo de extremamente, foi muito extremo. E ali eu fiquei sem falar com aquela pessoa, né, era mais jovem, e fiquei ali com Deus e não aceitava, e aquilo remoía dentro do meu coração. Mas como pode? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. O bispo erra, a pastora erra, os diáconos erram, os pastores em geral erram, você erra, obreiro, servo de Deus. Todos nós erramos. Nós não podemos colocar os nossos líderes em um lugar que eles não podem estar. Eles são seres humanos, falhos. Todos nós somos. E ali eu fiquei com aquilo no meu coração, batalhando em oração, e eu sabia que eu tinha que chegar até ela. E aí era uma barreira. Eu falei assim: como que eu vou chegar? E também, como que ela vai receber? Como que ela vai me olhar? Como que vai ser? E ali fiquei com Deus, eu falei: Senhor, eu quero perdoar. Tira isso do meu coração, eu vou lá. E eu lembro, irmãos, a igreja que eu era como se fosse essa daqui assim, e tinha a porta lá mesmo. Eu vim do altar, ela estava lá, e eu fui até ela e falei: irmã, e tal. Só falei assim: me perdoa. Me perdoa. Ela me abraçou. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu vi as cadeias espirituais se quebrarem naquele momento. E nós começamos a falar em línguas, e o Espírito Santo de Deus começou a mover entre nós. E foi algo tremendo ali. Essa experiência me marcou. E todas as vezes que eu vivo algo, porque a gente é humano, fica entristecido, fica com raiva e tal,
Eu vou diante de Deus e já vou dizer, é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra que diz que nós devemos perdoar. Eu quero ser praticante da tua palavra, então eu vou perdoar, eu vou liberar perdão. E aí o Senhor vem e limpa e direciona. Irmãos, o maior, vamos dizer assim, que é beneficiado com isso, somos nós. Aquele que foi ofendido e que libera o perdão, ele é livre. Ele é livre. Se você quer ser livre dessa prisão de amargura, dessa tristeza que te consome, libera o perdão. Se tiver de ir diante da pessoa, peça perdão a ela. Se ela não quiser liberar o perdão para você e dizer, entregue ela nas mãos do Senhor, mas seja livre. Livre, livre de toda a amargura e de todo ressentimento. Quais são os benefícios do perdão? Ele nos liberta do peso do ressentimento, da raiva, da amargura e nos permite experimentar a paz e a reconciliação com Deus e com os nossos semelhantes. Todas as vezes que alguém te afrontar, que alguém te ofender, e que o que cansa é a reincidência, é aquele mesmo ponto, que o Espírito Santo de Deus te marque nesta manhã, e que traga na sua mente que você tinha uma dívida impagável, e o Senhor te perdoou, e o Senhor me perdoou. Não tinha como, amados irmãos, jeito para nós, não tinha. Nós estávamos destinados ao fogo ardente, mas o Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua bondade, enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar e por causa dele nós somos justificados, purificados, perdoados, santificados e temos uma promessa de vida eterna. Então lembre-se disso quando se sentir cansado. Lembre-se, eu não merecia, mas o Senhor me perdoou, então eu vou perdoar sim. Eu decido perdoar sim. Ah, mas me olhou desse jeito, mas falou brusco comigo. Ah, mas quis me ofender e me humilhar. Eu vou perdoar, sabe por quê? O sacrifício maior quem fez foi Jesus Cristo. Ele foi açoitado, ele teve a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele foi crucificado, ele foi cuspido e ele foi obediente ao Senhor em morte de cruz e até o final. E nós somos chamados a ser imitadores de quem, igreja? De Jesus Cristo. Não somos perfeitos, mas onde está a nossa prática da palavra de Deus? Perdoe. O perdão nos liberta, destrói as grades que nos aprisionam ao rancor e à maldade. Quem não perdoa fica todo o tempo com um sentimento de vingança. Pisou no meu pé, vou pisar também. Falou mal de mim, vou falar mal também. Ei! Você é cristão, o que a palavra de Deus nos diz? Não deixes que o mal, ele venha sobre você. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perdoe, ame. É que o Senhor fala conosco
na sua palavra. Sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo. O perdão, ele traz saúde para o corpo, para a alma, saúde espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer voltar a sorrir? Você quer voltar lá, você quer voltar a sorrir? A Bíblia nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas aquele que é triste, o espírito está abatido. Se você quer voltar a sorrir, perdoe, perdoe. Deixa Deus fazer essa obra na tua vida, no teu coração. Irmãos, a gente tem um problema muito sério, sabia? A gente sempre espera que o outro mude. O outro precisa mudar. O outro precisa se ajustar. O outro precisa agir assim. O outro. Ah, é o meu pai, é minha mãe, é o meu marido, é o meu filho, é minha esposa. Não, o outro tem que mudar. O outro tem que mudar. E eu? E eu? E eu? Pensa nessa manhã. Pensa nessa manhã. Como tem sido o nosso comportamento dentro da nossa casa? Será que muitas das vezes nós não somos os provocadores? Muitas das vezes a gente quer ser ouvido, mas não ouve o outro. Já está pensando no que vai responder? Isso só acontece comigo? Então, amados, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele nos sonda, Ele nos conhece e Ele tem palavras de conserto para nós. É possível sim, amados, ter uma família unida, ter uma família feliz. Perfeita não vai ser, nunca vai ser, somos imperfeitos. Mas tem como melhorar, sabe? Tem como no relacionamento ter mais diálogo, tem como alguém aí recuar, principalmente nós que somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos cristãos, a responsabilidade é nossa. Aleluia, porque eu sei que dentro da nossa casa tem algumas pessoas que não confessam a Cristo. Então, a responsabilidade é nossa. Você foi alcançado pela graça. Que sejamos imitadores de Jesus. E um exemplo de perdão bastante conhecido, nós vemos em Gênesis no capítulo 37. José, que foi vendido pelos seus irmãos, passou todo aquele processo que nós já conhecemos, que foi escravo, esteve ali na casa de Potifar, guardou o seu coração. A Bíblia fala que tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, conforme nós vamos lendo nas Escrituras, nós percebemos que José manteve o seu coração no Senhor. Mas, com certeza, em alguns momentos, pensando na nossa humanidade, ele se entristeceu. Por que isso aconteceu comigo? Porque muitas das vezes o Senhor não revela o plano, não revela situações que vão acontecer, mas que nós devemos sempre confiar em Deus. E ali, quando ele já estava numa posição de governador, de liderança, de autoridade, de poder, ele poderia ter feito e acontecido ali com os irmãos. Ele até fez aquela questão, deixou ali Benjamim e tudo, aquele processo para depois se revelar. Mas nós vemos que no final ele perdoou os seus irmãos. E ele foi um instrumento abençoador para a sua família. Eu não sei qual o processo que você tem vivido na sua casa, nas suas relações familiares, no seu trabalho, porque o perdão, ele tem que ser exercido sempre e em todas as áreas da nossa vida. A falta de perdão, ela produz sequidão, afeta os relacionamentos e nos deixa infelizes. Mas o perdão não. O perdão,
Ele alegra o coração e Ele aformoseia o rosto. E eu volto a perguntar, quem quer voltar a sorrir nessa manhã? Eu não vou pedir para que você venha aqui no altar. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e a se ligarem diante de Deus. O Espírito Santo, ele já está ministrando. Ele já está falando. E é Ele que nos convence. A decisão é sua. Perdão não é um sentimento. Não é quando eu quero, quando eu for tocado. Perdão é decisão. Então feche seus olhos. Se ligue com o Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Vai, Senhor, tocando na mente, tocando no coração. Que a Tua palavra, Senhor, esteja entranhada dentro do nosso coração. Senhor, nós não queremos ser, Senhor, aqueles que falam, que pregam, mas que não vivem a Tua palavra. Aleluia, labaxou. Deremanda rabaxou, remanda rabassubi de calamandarás. Nós queremos ser esse povo, Jesus, que ouve, Senhor, a Tua voz, que lê a Tua palavra, que é convencido pelo Teu Espírito Santo e que faz a diferença onde nós estejamos. Sabemos, ó Deus, que não é pela nossa força, não é de nós mesmos que nós, ó Deus, vamos conseguir, Deus, porque Tu sabes da nossa condição humana, pecadora, limitada, suja. Mas com o Teu amor, Senhor, o Teu amor que nos perdoou, o Teu amor que nos alcançou, o Teu amor que nos envolve Tua igreja nessa manhã, Senhor, porque, ó Deus, nós não temos o poder, homem e mulher, de convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Aleluia! Nos convence, Senhor. Nos tira, Senhor, dessa posição de julgador. Nos tira, Senhor, dessa posição de rei, de rainha, sertão, sertona. Nos tira, Senhor, dessa posição, ó Deus, debaixou, de cá, mandarabachai. Ele manda rabachou, de cá, manstobachai. Oh, Jesus, nós somos um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Tu és o oleiro e nós somos o vaso. O vaso não pode contender com o oleiro, nós somos vaso de barro, onde a excelência do poder é o Espírito Santo dentro de nós. Senhor, aqueles que decidiram nessa manhã voltar a sorrir, porque, Senhor Jesus, estão aprisionados e amargurados, porque não perdoam, Senhor. Aqueles que decidiram, essas cadeias vão sendo quebradas, no poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Aí no seu lugar, começa a falar o nome das pessoas que te ofenderam. Aí no seu lugar, começa a dizer: Senhor, eu perdoo meu irmão, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo esse familiar, eu perdoo, Senhor, aquele que está me ofendendo, aquele que está me perseguindo, aquele que está me afrontando. Eu perdoo, Senhor.
Declare nessa manhã: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aleluia. E receba o perdão do Senhor sobre a sua vida. O Senhor é quem nos purifica, o Senhor é quem nos lava, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que não se perdoa, há o perdão do Senhor sobre a sua vida. Você que está sendo acusado pelo diabo, há um dedo acusador, o dedo do diabo, dizendo: você fez isso, você faz isso, você faz aquilo. Se aproprie nessa manhã do perdão do Senhor sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba o perdão do Senhor. Se você se arrepender, se você confessar, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Essa manhã é manhã de perdão sobre as nossas vidas. Aquilo que recebemos do Senhor é aquilo que nós vamos exercer, igreja. É o que nós vamos exercer. Vai ser difícil sim, vai doer sim, mas que haja essa decisão firme no nosso coração. Nós vamos dizer: é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra, e eu vou viver a tua palavra. Que haja perdão na nossa casa, na nossa família, que nossa família venha a ser uma família frutífera, abençoadora também, abençoada por Deus e abençoadora também. Que a nossa família, Senhor, venha transmitir a tua graça e a tua glória, Senhor. Que toda ação maligna contra a nossa família caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. A nossa família é um projeto de Deus. Nós não vamos desistir da nossa família. Ei, nós não vamos desistir da nossa família. Nós não vamos desistir da nossa casa. A nossa casa é do Senhor. Seu marido, sua esposa é do Senhor. Seus filhos que estão desviados, seus filhos que estão problemáticos, declare, abre a tua boca e diz: os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos vão se render à presença do Senhor. Recentemente, amados, para finalizar, eu estava no meu trabalho e a menina que faz a limpeza, já é uma senhora, eu falo menina, e eu falo com meu esposo todos os dias no almoço. Todos, desde quando nós namoramos, nem que seja 2 minutos. Todos os dias nós nos falamos e pergunto: está tudo bem? E aí eu falo, isso é uma marca lá no trabalho. E quando eu acabei de falar com o meu esposo, ainda estava comendo rapidamente. Ela: eu posso te interromper por um momento? E ela começou a chorar e a dizer: Suzana, eu ensinei meus filhos desde pequeno na igreja. E agora o último, 2, são 4. O menino é o mais novo. Uma está na presença, 2 desviadas. E o mais novo, que tocava bateria na igreja, ele agora se desviou, está com uma namorada e não quer dar baixou, verdade. E eu falei: não adianta você ficar falando, gritando dentro de casa, dizendo: você tem que ir para a igreja. Calma, eu sei que é difícil. Ele: eu sei, já me falaram a respeito disso. Aí ela: eu tenho vontade de desistir. Eu: não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista da tua casa. Não desista da tua família. Às vezes a gente se sente fraco, sim, mas ore, busque a Deus renovo e diga constantemente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida do meu esposo é do Senhor. A minha casa, quem reina é o Senhor. O meu filho vai voltar em nome de Jesus. Creia na oração que você fala com o Senhor. Creia que o Espírito Santo
usando, Ele usa pessoas. E Ele vai ao alcance onde nós não podemos ir, onde nós não podemos alcançar. Igreja do Senhor, creia no Senhor, creia no seu poder, creia no seu agir. Não desista da sua casa. Não desista. Não desista. Aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio. E eu creio que a tua igreja crê no Deus do impossível, no Deus do milagre. E não há um Deus mais poderoso do que o nosso Deus. Então confie, entregue, perdoe e volte a sorrir. E volte a sorrir para a glória de Deus. Aleluia.